Olá, vamos à nossa aula de tema da semana e para fazer uma aula maravilhosa, eu preciso que vocês tenham, né, o material de apoio em mãos, né, para vocês acompanharem, até porque vai ser uma aulinha muito rápida, né? Eu prometi que ia ser bem rapidinho para vocês entenderem o que discutir sobre esse tema, tá? Então, é o combate ao crime de stalking e a proteção necessária para as vítimas. Aí, stalking, pronto, não sei pronunciar essa palavra. Então, é stalking. E eu tenho aqui nos textos motivadores, começa logo, como vocês sabem, o texto vai dar uma definição, né? O texto te explica o tema, e isso é importante, tá? Porque além de explicar o tema, você vai ter vocabulário de retomada desse tema, dessa palavra-chave, porque você tem que usar sinônimos, então te ajuda muito. Então, eu já tenho aqui logo no início o que é stalkear, né? Então, ele vai te explicar aqui o que significa essa expressão? A palavra vem do inglês, né? Do inglês, que significa perseguidor. Olha aí, o perseguidor, mas também é traduzido como ato de perseguir, que é de stalkear, né? Que é uma adaptação ao português. Então, tá aí já a primeira dica para entender a palavra. Então, a gente tem até aí um sinônimo, né? Dessa palavra-chave. Aqui eu tenho o texto 2, que vai falar da questão da lei, né? Que Câmara aprova projeto de lei que transforma stalking em crime. Então, é interessante abordar essa questão, né, da legislação. Então, a gente já tem uma legislação, já está tipificado em crime. Então, quando a gente fala em lei, a gente fala de essa lei está sendo de fato, né? De fato, ela está sendo executada, está acontecendo isso. O que está faltando para essa lei ser colocada em prática, né? As vítimas estão seguras? Dá realmente essa sensação? Existe essa segurança porque estamos, né, diante de uma lei? Tá? Então, já começa a refletir. E o terceiro, que eu acho que é o melhor, né, para a gente fazer a discussão do tema, que vai trazer a série U, tá? Que coloca essa questão, como é que a mídia normalmente, né, e não é em todos os filmes, mas a gente tem uma tendência aí a colocar numa situação de romantismo, né? Olha o que coloca aqui a série U, tá? Vamos colocar ambientada em Nova York e tal, tem uma vibe cut e descolada, porém um tanto sombria, antecipando o desenvolvimento geral da trama. John, como todo abusador, olha aí outra palavra aí para retomar o tema, abusador, acha que é a única parte de fazer a Beck feliz e que é seu trabalho afastá-la de todas as más influências e que a vida dela deve girar em torno dele. Mas ele não se parece com um abusador. O stalker normalmente é romantizado em filmes e séries. A perseguição é sempre vista como uma prova de amor do homem pela mocinha. Gente, olha aí que você já tem uma linha muito boa de argumentação. Quando eu estou falando de mídia, de romantização, banalização, o que você lembra, né? A gente lembra de sociedade patriarcal. Você deve estar lembrando aí de Hannah Arendt, banalização do mal. O que mais você deve estar lembrando aí? Como é que está essa cabecinha fervendo de ideias já para falar, né, para comprovar, né, a questão desse tema. Então, só essa questão da romantização desse tema já abre muitas possibilidades aí, né, para você ter vários repertórios e várias linhas argumentativas. Aqui, galera, eu vou te mostrar logo que eu trouxe para gente também sobre o tema. Olha aqui. Então, aqui é a questão da romantização dos filmes, a gente já deu uma olhadinha, que essa romantização é velada, e aqui, gente, é uma pesquisa que foi feita, tá? Então, tem uma pesquisadora que ela colocou assim, ó, conduziu um estudo recentemente sobre a natureza do stalker, o perseguidor, no cinema. E como o personagem é retratado em filmes românticos e qual a consequência disso, tá? Veja só, com efeito comparativo, ela usou exemplos positivos e negativos do stalking em filmes hollywoodianos, para analisar a reação de mulheres a esse comportamento agressivo masculino. Olha, comportamento agressivo masculino. Então, já tem outra palavrinha que você pode retomar. E aí a gente fala, prof, é só comportamento agressivo masculino? Pode acontecer em outra situação, o inverso? Pode, gente, também pode. Mas aqui a gente vai colocar essa questão do masculino, porque os números mostram que essa agressão é muito maior, né, em relação ao homem, o abusador com a mulher, tá? Então, nós temos aqui num dos slides falando dessa questão do número, dessa questão do feminicídio, o resultado disso. Então, é preocupante. Então, a gente vai colocar nessa perspectiva do comportamento agressivo masculino.
Então, para realizar o estudo, ela exibiu a cada uma das participantes um trecho de um dos 6 filmes. Quem vai ficar com Mary? E O Amor de Pede Passagem, por exemplo, né, que retrata os perseguidores de forma positiva e romântica. Nunca Mais, e Dormindo com o Inimigo, que é muito, muito show, que trazem exemplos negativos, traz exemplos negativos de stalkers e 2 filmes neutros, né? A Marcha dos Pinguins e o Francês Migração Alada. Resultado, tá? Depois, as voluntárias foram convidadas a responder questões sobre stalkers, e a teoria, né, se confirmou. As mulheres que assistiram às comédias românticas aceitaram melhor esse tipo de comportamento agressivo. Olha aí a influência da mídia, né? Essa banalização, essa romantização. Então, a gente aceita naturalmente esse comportamento como se fosse algo, meu Deus, né? Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele está me amando, ele está me perseguindo porque ele é louco por mim. Nossa, tá? Então, essas perseguições românticas que se tornam parte do flerte normativo podem aumentar o número de pessoas que acham isso normal. Tá? Uma normalização. Então, essa linha argumentativa, eu acho que é muito fácil você defender, tem muitos exemplos, tem como você trazer as provas concretas. Lembra lá no desenvolvimento, gente? Então, você tem que ter a sua tese, né, essa sua linha argumentativa, como é que você comprova, você vai trazer um repertório de comprovação da tese, e logo depois você vai aplicar isso na sociedade de hoje. Então, quais são as provas concretas? Tá? Como é que isso acontece na sociedade? Vejam, e para trazer essa questão das provas concretas também, eu trago aqui alguns casos que receberam atenção da mídia. Eu tenho aqui a questão do John Lennon, que eu falei em sala de aula, né, que foi morto por um fã. Eu tenho a questão da Madonna, tá, que também, olha, foi perseguida e ameaçada diversas vezes. Eu tenho aqui a situação do Justin Timberlake, que também foi vítima de stalking, e Ana Hickman, tá, que também foi atacada, inclusive, olha aqui, o abusador invadiu o quarto do hotel da apresentadora armado, dizendo-se apaixonado por ela. Tá? Então, eu tenho aqui algumas situações concretas que vocês podem trazer aí para ilustrar ao perigo, né? O perigo que é, qual a consequência, tá? Em casos que já foram noticiados, que são amplamente aí, né, conhecidos, né, que foram divulgados, então, que vai ficar bem legal, que é a prova concreta que a gente chama. E você também tem os filmes para ilustrar, para colocar a consequência, por exemplo, a pesquisa lá, que mostra que a partir do momento que as mulheres assistiram esses filmes românticos, né, que coloca ali de uma forma positiva o abusador, então ela acha natural essa ação, né, essa perseguição. Então fica bem legal também para vocês colocarem aí como, né, com uma tentativa de argumentar, mostrando o porquê que isso se naturalizou, né? Por que a mulher acha isso normal, ou então a sociedade também, né? A própria mulher que está sendo assediada, acha isso normal, tá? E por que a sociedade também, muitas vezes, acredita que isso é normal, tá? Então, você já tem aí uma linha argumentativa, né, gente? Aqui eu tenho também a internet intensificou o crime do stalking, lembrando que o stalking não é simplesmente, né, ele não nasceu na internet, mas a internet intensificou essa questão dessa perseguição, tá? E aqui explica um pouquinho disso, tá bom? Então eu tenho, apesar desse comportamento já ocorrer há algumas décadas, a internet ampliou os meios de perseguição. Tornou até mais fácil, né, gente? Com as localizações, a pessoa sabe onde a pessoa está em tempo real, consegue a agenda, consegue a rotina da pessoa, tudo pela internet. Então, olha aí, a internet também propiciou, né, intensificou esse crime, tá? Aí eu tenho a obsessão, perseguição e morte. Aqui aquele fato que eu falei do feminicídio, tá aqui, olha. Então, nós temos aqui como vocês comprovarem isso, tá? Fala um pouquinho do que é a lei, né, que prevê uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Fala que, no caso das mulheres, a deputada lembra que o stalking está atrelado aos casos de feminicídio. Uma pesquisa realizada aqui, olha que você tem a fonte, tá? Mostra que 76% das vítimas foram perseguidas pelos parceiros. Gente, é 76% das vítimas, tá? Então, olha aí. Então, o objetivo do projeto de lei é evitar que crimes mais graves, como homicídio, ocorram em decorrência do stalking. Tá? Então, aí a gente já tem aí aquilo que eu falei ainda agora, 76% das vítimas foram perseguidas por seus parceiros. Tá? Aqui eu tenho 2 obras interessantíssimas, vou parar um pouquinho aqui. Nós temos o Dom Casmurro, que famosíssimo, né, o Bentinho,
que ele tem, olha, narra as lembranças de sua vida em busca de sinais da traição de Capitu. Então, ele fica o tempo todo ali, né? Ele é obcecado, né? Analisa, vê todas as ações da Capitu como se ele querendo provar que ela o traiu. Então, ele tem uma ciúme e desconfiança exacerbada, leva-no a crer na traição mesmo assim, mesmo ele não tendo provas, né, suficientes, mas ele diz, né, ele acredita que ela o traiu, né, com base naquilo que ele intui. E eu tenho aqui gente, não sei se vocês assistiram, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu tenho a personagem tá aqui, a Arya Stark. Tá? Então a gente tem o caso da mulher agora aqui, né? Desconfiada de tudo e de todos, duvida da lealdade até da sua irmã Sansa. Tá? É observadora, interpreta as atitudes alheias como malévolas e não perdoa ninguém. Tá bom? Eu tenho mais um livrinho, tá, gente? Eu lembrei agora, rapidinho, né? Nem está aqui no material, mas o livro, ou a obra, ou o filme, não sei, Crepúsculo. Imagina aí a cena, Crepúsculo, dá para usar Crepúsculo nesse tema? O que vocês acham? Depois manda uma mensagem para mim. Vê lá a relação do Edward, né, com a Bella. Tá? Essa obsessão, ele vigia o sono dela, será que é isso mesmo? Ele fica o tempo todo, ele vai todo. Enfim, olha aí esse romantismo, dá para usar Crepúsculo nessa obra? Depois me responde, depois manda uma mensagem, né? Nesse tema, dá para usar Crepúsculo? Depois manda uma mensagem para mim, dizendo se você conseguiria usar a obra Crepúsculo, tá? Nesse tema. Aí eu tenho aqui algumas sugestões de o que fazer se constatar a prática de cyberstalking e aqui também muito importante, como se proteger e prevenir a prática, né, de cyberstalking. E para fechar, para te ajudar mesmo, eu tenho aqui algumas teses ou problemas que você pode trazer, né, teses e os próprios argumentos mesmo, tá, gente? Então a tese é aquilo que você vai defender e você traz argumentos para defender essa tese. Então eu tenho alguns problemas. Olha só, apesar de vivermos na era da informação, há poucas informações, olha a ausência de informações, né? E de qualidade que protejam todos. Não há preparação, ensino ou disciplina sobre o que expõe, como expõe rede social, a vítima vive vulnerável. A ausência de um projeto ou matéria escolar sobre redes sociais, internet, exposição e crime de perseguição. A romantização, né, que nós vimos desde lá do texto motivador, então a romantização do stalking na mídia e nas telas de TV. Tá? Então, essa romantização, meu Deus, dá todo um parágrafo, gente. A naturalização e banalização do comportamento obsessivo. Né? Eu lembro, né, que eu falei lá no início, né, de Hannah Arendt, banalização do mal. Tá? Então, a gente já fica pensando ali nessa banalização do mal mesmo. Né? A ausência de diagnóstico e tratamento para com quem apresenta esse comportamento. Falta de acompanhamento e proteção para a vítima, né, após sofrer tal perseguição. Então, já tem esse acompanhamento, nós temos esse trabalho feito, porque olha os efeitos, né, na saúde mental, né, nessa questão psicológica. Como é que essa pessoa. Pensa lá, gente, as pessoas são agredidas, né? Veja lá o caso da Ana Hickman, né? A pessoa entrou armado no quarto dela. A dificuldade de registrar o crime, a baixa quantidade de delegacias especializadas em crimes virtuais. Então, a gente já tem um projeto de lei, a gente já tipificou, é um crime. Então, a ausência, né, de delegacias especializadas. Então, vocês podem colocar até isso numa proposta de intervenção. Tá? Então, nós não temos delegacias especializadas para tratar exclusivamente desse tipo de crime. Tá? E sem contar, aí a gente já pode trazer outra situação de canais de denúncia. Então, como que denuncia, né? Quais são os canais, quais são os números de telefone, como é que faz essa denúncia, onde que faz essa denúncia, tá bom? A ausência de aplicativos que protejam o usuário da exposição e alertem quanto à perseguição e stalking, tá? Então, então a gente pode ter um aplicativo que pode, né? Você olha aí, cuidado aí, tá? Há um alerta, né? Você está aí, tem alguém que está te perseguindo, olha aí os comentários, não sei. Então, de repente, isso é bem também poderia ser até além da discussão, até mesmo surgir lá na proposta de intervenção de vocês. A adesão cada vez mais cedo de jovens e crianças, até mesmo criança, né, gente, com perfis expostos e abertos em redes sociais. Então criança, jovem ali com os perfis abertos aí sendo monitorados. Olha aí que perigo. Tá? Então, é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado desse momento de aula da semana, tá? Depois comenta, manda mensagem para mim se gostou. Aí nós vamos fazer outros vídeos com outros temas para você, tá? Um abraço a todos e eu aguardo aí os comentários.